A chuva caía pesada naquela noite. Grossas cortinas d'água batiam contra o para-brisa, enquanto o limpador lutava em vão para manter a visão minimamente clara. A BR-116, sempre temida por motoristas experientes, parecia ainda mais sombria sob os trovões que cortavam o céu. João Carlos apertava o volante com força, mantendo os olhos fixos no asfalto encharcado. Ele conhecia cada curva daquela estrada, mas naquela noite sentia um peso diferente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Na beira da rodovia, uma silhueta solitária surgiu sob a claridade intermitente dos relâmpagos. Um homem caminhava lentamente, sem guarda-chuva, sem pressa, usando uma túnica branca que destoava da escuridão da noite. João piscou várias vezes, incrédulo, pensando se era apenas reflexo da luz ou engano de seus olhos cansados. Mas não. Ele estava ali, firme, caminhando como se a tempestade não lhe afetasse. O coração de João disparou. Não era comum ver alguém assim naquela estrada, ainda mais àquela hora. Lembrou-se imediatamente das histórias que costumava ouvir de colegas. Assaltos encenados, pessoas pedindo carona para depois render o motorista, crimes cruéis que começavam exatamente com uma cena semelhante. Um arrepio subiu pela sua espinha, e por um instante ele pensou em simplesmente acelerar e ignorar aquela visão estranha. Mas havia algo diferente. O homem não levantava a mão pedindo ajuda, não corria em direção ao carro, apenas caminhava, tranquilo, como se soubesse exatamente para onde ia. Seus olhos, por um breve instante, cruzaram com os de João. Mesmo à distância, foi como se tivesse sido atravessado por aquele olhar sereno e profundo. Se você gosta de histórias emocionantes como esta, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo. Isso ajuda demais a continuarmos trazendo narrativas intensas e transformadoras para você. João respirou fundo e diminuiu a velocidade. Seu coração pulsava acelerado, dividido entre a prudência e uma estranha sensação de que não podia simplesmente deixar aquele homem para trás. Enquanto a chuva castigava a lataria do carro, ele sentia que o peso de sua própria vida vinha à tona. Aos 42 anos, João carregava consigo uma coleção de frustrações. Uma esposa que havia partido, um filho adolescente distante, dívidas que cresciam mês após mês e a sensação constante de que estava rodando em círculos, como seu táxi, nas madrugadas intermináveis. Dentro dele a fé que um dia fora viva estava quase apagada. Ele ainda lembrava dos tempos em que ia à missa com os pais, das orações simples que fazia antes de dormir. Mas agora, tudo parecia distante. O trabalho havia engolido sua vida, e a luta diária contra as contas vencidas o havia transformado em um homem endurecido, quase cético. Por isso, parar naquela noite parecia ainda mais insano. "Você vai acabar virando estatística, João", murmurou para si mesmo, enquanto seus dedos suavam no volante. Mas havia algo que não conseguia explicar. Uma inquietação que o obrigava a reduzir ainda mais a velocidade, até que o carro quase parasse. O limpador rangia contra o vidro, os faróis iluminavam a figura de perto, e João pôde ver melhor o homem. Ele não parecia molhado, mesmo com a tempestade. Seu semblante era sereno e a túnica branca permanecia surpreendentemente limpa, como se a água escorresse sem tocá-la. João engoliu seco. A razão gritava para seguir em frente, mas o coração, pela primeira vez em muito tempo, pedia outra coisa. Ele encostou o carro no acostamento, desligou o rádio que chiava uma velha canção sertaneja e respirou fundo. O homem virou lentamente o rosto em sua direção, e o que João sentiu naquele instante foi indescritível. Não era medo, tampouco alívio. Era como se algo adormecido dentro dele tivesse sido chamado de volta à vida. A chuva seguia caindo, o motor do táxi roncava em marcha lenta, e João sabia que sua decisão naquela noite não seria apenas sobre dar ou não uma carona. Seria sobre abrir ou não a porta para algo que poderia transformar completamente sua vida. E com a mão tremendo, ele estendeu-se até o botão do vidro, pronto para falar com aquele estranho. O vidro do carro desceu devagar, rangendo pelo uso constante,
e João se inclinou um pouco para fora. A chuva batia em seu rosto, fria e insistente, enquanto o som dos caminhões que cruzavam a rodovia enchia o ar. Ele respirou fundo e, sem saber bem de onde tirou coragem, falou com firmeza. "Tá indo para onde, amigo?" O homem parou a poucos passos do carro. Seus olhos de um castanho claro quase dourado se fixaram nos de João, como se o conhecessem há muito tempo. Um leve sorriso surgiu em seu rosto sereno. "Estou seguindo adiante", respondeu com voz calma, grave, mas suave como um sussurro no meio da tempestade. "Preciso caminhar um pouco mais, mas a sua parada não foi em vão." João franziu a testa. Aquela resposta não fazia muito sentido. Caminhar? Naquela estrada, debaixo daquela chuva? Era insano. Ele insistiu. "Olha, se quiser uma carona até a próxima cidade, eu levo. Não é seguro ficar andando aqui." O homem inclinou levemente a cabeça, como quem avalia a bondade de uma oferta. Depois, aproximou-se devagar, cada passo firme sobre o asfalto molhado, até se encostar na porta do táxi. João sentiu um arrepio, como se o ar ao redor tivesse mudado de temperatura. "É bondade sua, João", disse o estranho, chamando-o pelo nome sem nunca tê-lo ouvido antes. Mas a questão não é só o destino. João gelou por dentro. Os dedos no volante ficaram rígidos, como aquele homem sabia seu nome. Ninguém havia dito. Ninguém poderia saber. Como você sabe quem eu sou?" Perguntou a voz embargada pela mistura de medo e incredulidade. O homem apenas manteve o sorriso leve. Não explicou, não justificou. Apenas abriu a porta, entrou no banco do passageiro e fechou devagar. A túnica branca continuava seca, como se fosse protegida por algo invisível. O silêncio dentro do carro se tornou quase insuportável. Apenas o som da chuva contra a lataria e o motor em marcha enchiam o ar. João limpou a garganta, tentando quebrar a tensão. "O senhor vai até onde?" perguntou, tentando soar normal. "Até onde você puder me levar", respondeu o homem, olhando pela janela, como se contemplasse algo além da estrada. João assentiu com um gesto breve, engatou a marcha e voltou para a rodovia. Enquanto dirigia, o coração ainda disparado, não conseguia parar de pensar em como aquele homem sabia seu nome. Não parecia ser um ladrão, tampouco alguém perigoso. Pelo contrário, sua presença trazia uma calma estranha, como se o próprio caos da tempestade fosse abafado dentro do carro. Os faróis iluminavam a pista molhada, refletindo poças d'água que brilhavam como pequenos espelhos. O homem não tirava os olhos do horizonte, e João, entre nervoso e curioso, lançou uma pergunta. "Tá vindo de onde nessa chuva toda?" O estranho voltou o olhar para ele, e João sentiu mais uma vez aquele peso nos olhos serenos. "Venho do mesmo lugar de todos, da estrada da vida. Mas cada um segue em seu ritmo." A resposta deixou João desconfortável. Não era comum ouvir alguém falar daquela forma, principalmente num contexto tão absurdo. Ele pensou em perguntar mais, mas ficou em silêncio, tentando entender. O carro seguiu pela BR, ultrapassando caminhões lentos e desviando de buracos mal tapados. João tentava se concentrar na direção, mas algo dentro dele vibrava de forma diferente, como se estivesse diante de algo maior que sua compreensão. Por um instante, ele pensou em mandar o estranho descer, dizer que não poderia levá-lo mais longe, mas algo o impedia, como se, apesar do medo, fosse necessário continuar aquela corrida ao lado dele. O homem virou-se novamente para João e disse com serenidade: "Às vezes o caminho parece perigoso demais, mas é justamente nele que a coragem nasce." João não respondeu. Apenas engoliu seco, mantendo os olhos fixos na estrada. Dentro de si, uma mistura de inquietação e esperança começava a se formar, ainda que ele não entendesse o porquê. A chuva não dava trégua. O som dos pneus sobre a pista encharcada ecoava como um canto constante. E, sem perceber, João estava se deixando guiar, não apenas pelo volante, mas pelo peso silencioso da presença daquele homem misterioso. O que viria depois, ele ainda não podia imaginar. O táxi avançava pela rodovia molhada,
e o som constante da chuva criava um fundo musical estranho, quase hipnótico. João tentava manter a concentração na direção, mas o silêncio dentro do carro era pesado demais. O estranho ao seu lado permanecia sereno, observando a estrada como se cada gota de água tivesse um sentido oculto. Depois de alguns minutos, João não aguentou. Limpou a garganta e soltou tentando soar casual. Então, o senhor disse que vai até onde eu puder levar, né? Mas afinal, para onde realmente está indo? O homem virou o rosto devagar e encarou João com um olhar tranquilo, mas penetrante. O taxista sentiu como se estivesse sendo lido por dentro. O destino é menos importante que a jornada, João. O que conta é o que você aprende enquanto dirige. João quase perdeu o controle do carro. Seu coração disparou outra vez. Ele apertou o volante com mais força, a respiração acelerada. "Pera aí, o senhor falou meu nome de novo. Como sabe quem eu sou?" "Eu não disse nada." O homem não respondeu diretamente. Apenas observou, com um leve sorriso, e então disse: "Eu sei de você, porque carrego sua história no olhar. Sei do peso que você traz no peito. Sei da dívida que parece não ter fim, da saudade do filho que não te liga, da solidão que te acompanha quando volta tarde da noite para casa." João ficou mudo. A garganta secou, mesmo com o ar úmido dentro do carro. Ele sentiu o rosto esquentar, como se estivesse sendo exposto de forma cruel. Mas, ao mesmo tempo, havia ternura naquela voz. Não era acusação, era compreensão. "Olha aqui, meu senhor", respondeu João, tentando recuperar a firmeza. "Isso aí não é possível. O senhor deve ter ouvido alguma coisa de alguém, sei lá. Eu não sou aberto com ninguém." O homem apoiou as mãos sobre os joelhos e continuou com calma. "Você tem se sentido como se a vida estivesse fechando as portas, não é? Como se cada curva da estrada te levasse para um beco sem saída." Os olhos de João encheram-se de lágrimas que ele tentou disfarçar, piscando rápido e mordendo o lábio. "O senhor fala como se estivesse dentro da minha cabeça", murmurou, quase num sussurro. O estranho olhou pela janela, como se contemplasse a escuridão da rodovia, e disse em tom baixo: "Eu não estou dentro da sua cabeça, João. Eu estou ao seu lado. Sempre estive, mesmo quando você achou que estava sozinho." As palavras ecoaram como trovões dentro do peito de João. Ele tentou rir, como se quisesse afastar o peso daquilo. Tá, bonito falar assim, mas se o senhor soubesse mesmo, entenderia que a vida aqui não é feita só de frases bonitas. Eu tenho conta para pagar, carro para manter, banco na minha cola, e ninguém aparece para resolver isso." O homem virou-se novamente para ele, o olhar firme, mas cheio de compaixão. "Nem toda estrada que parece sem saída termina no abismo. Às vezes, ela só muda de direção." João ficou em silêncio. A frase ficou martelando em sua mente. Ele não entendia quem era aquele homem, mas algo dentro dele se mexia de forma inesperada. Por um instante, pensou em parar o carro e expulsar o passageiro dali. Mas ao olhar de novo, percebeu que sua presença, embora misteriosa e perturbadora, trazia também uma paz estranha, como se pela primeira vez em muito tempo alguém realmente enxergasse suas dores sem julgá-lo. Ele engoliu em seco, respirou fundo e disse: "Olha, eu não sei quem é o senhor, mas eu não lembro da última vez que alguém falou comigo desse jeito." O homem sorriu levemente, sem responder. Apenas voltou a olhar para a estrada. O silêncio retornou, mas dessa vez não parecia pesado. Era como se João carregasse dentro de si uma centelha que há muito estava apagada. Ele não sabia o que pensar, mas tinha certeza de que aquela noite não seria como as outras. E enquanto a chuva continuava castigando a estrada, uma sensação estranha de que algo muito maior estava prestes a acontecer começou a crescer dentro dele. A estrada seguia longa e molhada, e o silêncio entre os dois se tornava cada vez mais profundo. João tentava manter os olhos na pista, mas sua mente vagava. As palavras do homem reverberavam dentro dele, cutucando feridas que ele preferia manter enterradas. O peito parecia apertado, como se a qualquer momento fosse explodir. De repente,
sentiu a necessidade de falar. Talvez fosse a presença calma daquele passageiro, talvez fosse a própria solidão acumulada, mas as palavras começaram a escapar antes mesmo de que ele pudesse controlar. Sabe, eu não costumo abrir minha vida para ninguém, começou a voz rouca arrastada. Mas já que o senhor parece saber de tanta coisa, talvez não faça diferença. O homem permaneceu em silêncio, apenas voltado para ele com aquele olhar que não julgava, não condenava. João respirou fundo e continuou. Minha vida nunca foi fácil, mas nos últimos anos parece que desmoronou de vez. Eu já tive família, sabe? Esposa, filho pequeno, a casa cheia de barulho, de esperança. Hoje eu moro sozinho num apartamento apertado. Ela se cansou de mim, das minhas ausências, dos meus plantões na madrugada. E o pior é que não tiro a razão dela. Quem aguenta viver casado com um taxista que passa mais tempo na rua do que dentro de casa? Seus dedos bateram contra o volante, nervosos. A lembrança ainda era dolorosa. Meu filho... A voz falhou e ele pigarreou para não chorar. Ele cresceu distante. Fala comigo de vez em quando, mas parece que fala com um estranho. Eu sei que não estive presente. Eu sei que falhei como pai. A chuva martelava ainda mais forte no teto do carro, como se a natureza reforçasse o peso daquelas confissões. E tem as dívidas, continuou quase num desabafo. Banco, financiamento, cartão. Trabalho o dia inteiro e parece que nunca sobra nada. Cada real que entra já tem destino marcado. Eu acordo e já sinto um cansaço que não passa. Às vezes, penso que estou rodando só por rodar sem chegar em lugar nenhum. Um silêncio pesado pairou. João percebeu que havia falado mais em alguns minutos do que em meses inteiros. Sentiu vergonha, como se tivesse exposto sua alma para um desconhecido. Olhou de relance para o homem e murmurou: "O senhor deve achar que eu sou um fracassado." O estranho balançou levemente a cabeça, mantendo o olhar firme. "Não, João. Eu acho que você é um homem cansado. Há uma diferença. O fracassado é aquele que desiste. O cansado, mesmo caindo, ainda se levanta." As palavras penetraram fundo. João sentiu um nó na garganta. Apertou mais forte o volante, lutando contra a vontade de chorar. "Mas eu não sei até quando vou aguentar", confessou baixinho. "Tem hora que dá vontade de largar tudo, sumir do mapa." O homem então pousou a mão direita sobre o painel do carro, como se quisesse sentir o coração escondido atrás daquela lataria. Sua voz saiu firme, mas cheia de ternura. "A estrada nunca termina quando você acha que acabou. Ela apenas muda de direção." João ficou em silêncio, digerindo cada palavra. A respiração estava pesada, mas havia algo diferente dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém realmente entendia sua dor. Ele pensou em sua esposa, em como poderia ter sido diferente se tivesse dado mais atenção, em como talvez ainda houvesse chance de resgatar o relacionamento com o filho. Pensou nas dívidas, no peso que carregava e se perguntou se realmente era tarde demais para recomeçar. O carro seguia firme, os faróis iluminando a pista encharcada. A tempestade lá fora parecia não ter fim, mas dentro de João, algo começava a clarear, como um pequeno lampejo de esperança escondido atrás de nuvens pesadas. Ele olhou para o homem ao seu lado, sem saber exatamente quem era, mas sentindo que aquela presença estava mexendo com ele de um jeito que nem ele conseguia explicar. E sem perceber, começou a se preparar para a próxima curva, não apenas da estrada, mas da própria vida. O táxi deslizava pela pista molhada e João começava a sentir que o peso em seu peito diminuía um pouco. Não porque seus problemas tivessem desaparecido, mas porque, de algum modo, havia encontrado uma estranha liberdade em desabafar. O homem ao seu lado permanecia em silêncio, apenas observando a estrada, e esse silêncio não era incômodo. Era um silêncio que acolhia. De repente, um estalo metálico ecoou vindo do motor. O carro deu um solavanco forte, fazendo João apertar os freios e segurar firme o volante. O coração disparou. O painel se iluminou com uma luz vermelha. "Não, não é possível", murmurou, batendo no volante. Logo agora, o carro perdeu força.
engasgando até parar de vez no acostamento. A chuva não dava trégua e o som dos caminhões passando fazia o chão tremer. João respirava ofegante, sentindo a raiva e a frustração crescerem dentro dele. Só pode ser brincadeira. Eu já tô atolado até o pescoço e ainda essa lata velha resolve me deixar na mão no meio da BR, gritou, batendo a mão contra o painel. Saiu do carro batendo a porta com força. O vento frio e a chuva o atingiram de imediato, encharcando sua camisa em segundos. Abriu o capô e tentou olhar o motor, mas quase não conseguia enxergar com tanta água caindo. O vapor subia, misturado ao cheiro de óleo queimado. Desgraça, resmungou. Eu sabia que isso ia acontecer. O homem se aproximou, parado ao lado dele. Diferente de João, não parecia afetado pelo temporal. Sua túnica continuava intacta e seus olhos permaneciam serenos. Às vezes, é preciso parar para perceber o que está à frente, disse com calma. João virou-se, irritado. Parar? Você não entende. Se eu parar, eu afundo de vez. Eu dependo desse carro. Sem ele, eu não ganho 1 centavo. O homem colocou a mão no ombro dele. O toque era quente, contrastando com o frio cortante da chuva. A estrada também ensina nos imprevistos, João. Confiança não nasce quando tudo dá certo, mas quando a dificuldade aparece. João respirou fundo, tentando conter a fúria. Ele sabia que gritar não resolveria nada, mas a sensação de impotência o corroía. Voltou para dentro do carro molhado, com as mãos tremendo. Ótimo. Agora vou ter que esperar um guincho, gastar o que eu não tenho, perder a corrida. É sempre assim. Parece que Deus esqueceu de mim faz tempo. O homem entrou logo em seguida, calmamente, e respondeu. Deus nunca esquece de ninguém. Às vezes, é o homem que deixa de perceber a presença dele. João encarou o painel apagado e bufou, com um meio sorriso de ironia. Fácil falar quando não é você que está com o boleto vencido na gaveta. O silêncio voltou, mas dessa vez, João sentia como se estivesse sendo observado, não com julgamento, mas com compaixão. Sua respiração foi se acalmando aos poucos. Lá fora, a tempestade começava a perder força, ainda que a estrada continuasse escura e perigosa. Ele apoiou a testa no volante e fechou os olhos, exausto. Eu tô cansado, sabe? Cansado de correr atrás e nunca alcançar. Cansado de lutar e sempre perder. O homem respondeu suavemente. Quando você não tem mais forças para lutar, é aí que aprende a ser sustentado. As palavras ecoaram fundo, mais do que João queria admitir. Ele não respondeu, apenas ficou em silêncio, tentando controlar a mistura de raiva e lágrimas que ameaçava escapar. O barulho de um motor se aproximando quebrou o momento. Um farol iluminou o acostamento e João ergueu a cabeça. Um veículo vinha diminuindo a velocidade, parando logo atrás do táxi. Ele não sabia se sentia alívio ou medo. Ajuda na estrada podia ser salvação, mas também podia significar perigo. O coração de João acelerou de novo, e sem perceber, ele se preparava para a próxima lição daquela noite. Os faróis do veículo que parara atrás do táxi iluminaram a lataria molhada, e João respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. O barulho da porta se abrindo foi seguido por uma voz firme, carregada pelo sotaque típico do interior paulista. Tá com problema aí, amigo? João se virou e viu um homem robusto, de macacão azul manchado de graxa, segurando uma lanterna. O rosto era marcado pelo tempo, com rugas profundas e olhos atentos. Parece que o motor apagou de vez, respondeu João, tentando soar menos desesperado do que realmente estava. Não sei se aguenta mais rodar. O homem aproximou-se, iluminando o carro. Sou o Zé. Tenho uma oficina ali uns 3 quilômetros atrás. Se quiser, posso dar uma olhada agora. João hesitou. Estava desconfiado. Conhecia bem histórias de gente que aproveitava situações como essa para enganar motoristas. Mas antes que respondesse, o passageiro ao seu lado falou com serenidade. Deixe-o ajudar, João. O taxista se surpreendeu. Era como se aquela voz fosse uma garantia de que não havia perigo. Suspirou e assentiu. Tá certo, Zé. Vê se consegue salvar minha noite. Zé abriu o capô e começou a mexer.
A luz da lanterna refletia no motor encharcado, e ele resmungava baixo enquanto examinava as peças. Tá vendo? Correia gasta, alternador encharcado, e esse cabo aqui tá quase soltando. Não sei como ainda estava rodando. João passou a mão no rosto molhado de chuva, exasperado. Quer dizer que vai custar caro, né? Zé riu de canto de boca. Normalmente sim, mas calma, não vou te deixar na mão. Vou arrumar o básico aqui para você chegar na oficina. Lá a gente resolve direito. João o olhou com desconfiança. Sem cobrar nada agora. Antes que o silêncio se prolongasse, o homem de túnica branca, que observava em silêncio, falou com calma. Às vezes, a bondade não precisa de recibo imediato. Quem ajuda também é ajudado. Zé levantou a cabeça e ficou encarando o estranho por um momento. Seus olhos pareceram marejar. Engoliu em seco, desviou o olhar e respondeu. Tem razão. Às vezes a gente esquece disso. O taxista observava a cena intrigado. Era como se aquele desconhecido tivesse tocado algo profundo no coração do mecânico. Minutos depois, Zé conseguiu religar o carro. O motor tossiu algumas vezes antes de voltar a funcionar, ainda fraco. Pronto. Isso vai segurar até a oficina. Me segue lá que a gente dá um jeito. João respirou aliviado, ainda que desconfiado do que viria pela frente. Entrou no carro, ligou o motor e agradeceu. Valeu mesmo, Zé. No caminho até a oficina, João ficou em silêncio, mas seu pensamento estava agitado. Algo estranho estava acontecendo. Primeiro, o homem misterioso que parecia conhecer sua vida inteira. Agora um mecânico que, em vez de aproveitar a situação, se mostrava disposto a ajudar sem cobrar de imediato. Chegando à oficina, uma construção simples com telhado de zinco e cheiro forte de óleo, Zé abriu o portão e fez sinal para entrar. O barulho da chuva batendo no telhado ecoava como um tambor constante. Enquanto mexia no carro, Zé começou a conversar. Sabe, amigo, eu já passei por cada aperto nessa vida. Tem hora que a gente pensa em desistir, mas sempre aparece alguém que estende a mão. Hoje, parece que é minha vez de retribuir. João o olhou em silêncio, depois lançou um olhar rápido ao passageiro. O homem apenas sorria, calmo, como se já soubesse que aquilo aconteceria. Eu não sei o que está rolando, murmurou João, mas parece que tudo hoje está acontecendo de um jeito diferente. O mecânico, sem entender, apenas riu. Às vezes a vida dá uns sinais, né? Enquanto o motor recebia os ajustes necessários, João sentia dentro de si um conflito crescendo. Estava acostumado a desconfiar de todos, mas naquela noite, entre a tempestade e a oficina, começava a perceber que talvez ainda houvesse bondade no caminho. E mesmo sem admitir, ele sabia que a presença silenciosa daquele homem de branco era o fio condutor de tudo. A oficina de Zé ficou para trás quando João retomou a estrada. O carro, ainda cansado, rodava com esforço, mas ao menos seguia em frente. A chuva havia diminuído, e o céu mostrava sinais de que em breve cederia lugar a uma madrugada mais calma. O taxista, exausto, sentia os olhos pesados. Não queria admitir, mas precisava descansar. Ali na frente tem uma cidadezinha, disse Zé, que se despediu pouco antes, indicando o caminho antes de voltar para casa. Tem pensão e bar que ficam abertos até tarde. Vai ser bom parar um pouco. Seguindo a dica, João entrou pelas ruas estreitas de uma cidade do interior paulista. Era daquelas localidades com poucas praças, casas antigas e bares modestos, onde todo mundo se conhecia. O táxi estacionou em frente a um pequeno boteco iluminado por lâmpadas amareladas, de fachada simples. Vamos parar um pouco, disse João, mais para si mesmo do que para o passageiro. Preciso de um café antes que eu despenque no volante. O homem de túnica branca assentiu, sem dizer nada. Ao entrarem no bar, foram recebidos pelo cheiro forte de café coado e pelo burburinho de vozes. Havia alguns senhores jogando dominó em uma mesa, um rapaz encostado no balcão tomando pinga e uma mulher com avental servindo pratos de feijão com arroz. O ambiente era simples, mas acolhedor. João pediu um café duplo e um pão com manteiga. Sentou-se em uma das mesas perto da janela, enquanto o estranho permanecia ao lado, observando tudo com calma.
Os olhares curiosos se voltaram para a figura de branco, mas ninguém ousou dizer nada. De repente, o rapaz do balcão, de boné virado para trás e olhos vermelhos, resmungou alto. Nada dá certo nessa droga de vida. Eu devia era largar tudo e sumir. O bar inteiro se calou por alguns segundos. João olhou para ele, mas antes que pudesse comentar algo, o homem ao seu lado se levantou e foi até o rapaz. Você não precisa sumir, disse com voz firme, mas serena. Precisa apenas lembrar que sua vida tem valor, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. O jovem levantou os olhos confuso. E o que o senhor sabe da minha vida? Não sabe nada do que eu passo. O homem sorriu levemente. Sei da sua mãe que reza todas as noites pedindo para você voltar cedo. Sei do emprego que você perdeu semana passada e do peso que sente por não poder ajudar em casa. Sei da tentação de fugir, mas também sei da força que existe dentro de você, mesmo quando não acredita. O rapaz arregalou os olhos, pálido. Como o senhor sabe disso? Um burburinho começou entre os clientes. Os velhos do dominó se entreolharam, e a mulher do avental fez o sinal da cruz discretamente. João observava de sua mesa arrepiado. Mais uma vez, aquele homem revelava coisas impossíveis de saber. Mas, diferente de antes, agora outras pessoas estavam presenciando. O rapaz abaixou a cabeça envergonhado e murmurou: Eu só queria que alguém acreditasse em mim. O homem tocou seu ombro com delicadeza. Eu acredito, mas mais do que isso, há alguém maior que nunca deixou de acreditar em você. O silêncio tomou conta do bar. As palavras pairaram no ar, como se tivessem peso próprio. O rapaz começou a chorar baixinho, enxugando as lágrimas com as costas da mão. João, sem perceber, apertava forte a xícara de café, como se estivesse segurando sua própria emoção. Algo dentro dele se movia, algo que ele não queria admitir, mas que era impossível ignorar. O bar voltou ao movimento aos poucos, mas todos lançavam olhares discretos para o homem de branco, como se estivessem diante de algo sagrado. João respirou fundo. Não sabia como explicar, mas tinha certeza de que aquela noite ainda estava longe de acabar. O bar ainda estava em silêncio após a cena com o rapaz do balcão. João observava tudo sem acreditar, os dedos tamborilando na mesa, o coração acelerado. Ele não sabia se estava diante de um santo, de um visionário ou de um louco. O que sabia é que cada palavra daquele homem o atingia como uma flecha, não só a ele, mas a todos ao redor. Quando voltaram para o táxi, João não aguentou mais segurar a angústia. Assim que ligou o carro e pegaram de novo a estrada, sua voz saiu carregada de incredulidade. Eu preciso entender uma coisa. Quem é você de verdade? Não vem com frases bonitas, não. Fala claro. O homem manteve o olhar fixo na estrada à frente, como se não tivesse pressa para responder. A serenidade em seu semblante parecia desafiar a impaciência de João. Depois de alguns segundos, disse calmamente: Eu sou aquele que caminha ao lado dos que estão cansados. Sou o ouvido atento para os que ninguém escuta. João bufou, nervoso. Isso não é resposta. Eu quero saber quem o senhor é. Nome, lugar, qualquer coisa. Porque o jeito que fala parece que sabe mais da minha vida do que eu mesmo. O homem virou o rosto para ele, e João sentiu o peso de um olhar que parecia atravessar sua alma. Você me conhece, João. Talvez tenha esquecido, talvez tenha se afastado, mas já me encontrou antes, quando ainda tinha esperança. O coração de João disparou. Ele se lembrou das orações da infância, da fé simples que sua mãe carregava, das noites em que acreditava que alguém realmente o ouvia. Mas o tempo havia levado tudo. Ele engoliu em seco e respondeu com ironia: Conhecer? Se eu conhecesse, minha vida não estaria do jeito que tá. O homem apenas sorriu com ternura. A dor não significa ausência. Muitas vezes, é na dor que você se aproxima do que realmente importa. João bateu no volante, frustrado. Tá vendo? É sempre isso. Palavras que parecem bonitas, mas que não resolvem a vida real. Eu não preciso de filosofia. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Preciso de uma família que não me veja como peso.
Preciso parar de sentir esse vazio todo dia. Sua voz falhou, e as lágrimas que tanto evitava escorreram pelo rosto. Ele se calou respirando fundo, tentando recompor-se. O homem, no entanto, não desviava os olhos. João, você não é um peso. Você carrega pesos, e essa é a diferença. Há uma força maior do que a sua que pode aliviar esse fardo, se você permitir. As palavras ecoaram dentro dele, e pela primeira vez João não respondeu de imediato. Ficou em silêncio, engolindo a verdade dura que se escondia naquela frase. Ele pensou em sua esposa indo embora, na última briga que tiveram, quando ela gritou que não aguentava mais viver com um homem ausente e amargurado. Pensou no filho, que evitava suas ligações, preferindo conversar com amigos do que com o próprio pai. Pensou no banco, nas ameaças de bloqueio do carro. Cada lembrança era como um soco no estômago. Eu já errei demais, disse, com a voz baixa, quase um sussurro. E não sei se dá para consertar. O homem estendeu a mão, pousando-a levemente sobre o braço de João. O toque era firme, mas transmitia paz. O caminho para consertar não começa quando tudo muda, mas quando você decide dar o primeiro passo. João respirou fundo, tentando absorver aquilo. A estrada seguia escura, mas dentro dele começava a se abrir uma brecha, pequena, quase imperceptível, que deixava entrar um fio de esperança. Ele não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa. Aquele homem não era comum, e quanto mais tentava entender, mais percebia que sua vida jamais seria a mesma depois daquela noite. O céu, que parecia ter dado uma trégua, voltou a se fechar de repente. Nuvens pesadas avançaram, e um trovão estrondoso fez o coração de João acelerar. O vento soprava forte, balançando as árvores às margens da estrada. A chuva voltou em forma de tempestade, castigando o para-brisa com uma fúria que os limpadores mal conseguiam acompanhar. João apertou o volante, tenso. A visibilidade caía a cada segundo. A rodovia parecia um rio escuro, e cada caminhão que passava levantava ondas de água que sacudiam o táxi como um brinquedo. Ele respirava fundo tentando manter o controle. Droga, justo agora, murmurou com os dentes cerrados. O homem, sereno no banco do passageiro, olhava para frente sem demonstrar medo. Sua voz soou calma, quase em contraste com o caos lá fora. A tempestade revela o quanto você confia, João. Ele bufou nervoso. Confiança? O senhor não está vendo? Se eu perder a direção aqui, a gente morre. Não tem confiança que segure um carro no barranco. O homem respondeu sem desviar os olhos da estrada. O medo não desaparece quando você finge que ele não existe. Ele se dissolve quando você entende que não está sozinho. A frase mexeu com João, mas ele não quis demonstrar. Seguiu em silêncio, lutando contra a sensação de impotência. As imagens do passado, no entanto, vieram à mente como se fossem puxadas pela fúria da chuva. Lembrou-se de quando tinha apenas 17 anos, sentado no banco do passageiro do carro do pai. Era uma noite semelhante, de chuva intensa, na mesma rodovia. O pai dirigia com pressa, dizendo que precisava voltar logo para casa. João ainda podia ouvir a voz dele, firme mas preocupada, pedindo que colocasse o cinto. Poucos minutos depois, o carro aquaplanou em uma curva. O som do impacto, o vidro estilhaçando, os gritos, tudo voltou com força. Seu pai não sobreviveu. João saiu com ferimentos leves, mas carregava até hoje a dor daquela lembrança. As mãos no volante começaram a tremer. A respiração ficou curta e ele sentiu o mesmo pânico de adolescente dominando seu corpo. Eu não consigo, sussurrou, a voz embargada. Essa estrada vai me engolir igual engoliu meu pai. O homem colocou a mão sobre seu braço, firme, transmitindo um calor inesperado. João, você não é mais aquele menino assustado. Você sobreviveu para continuar o caminho. O medo não pode dirigir por você. As palavras ecoaram, e por um instante, João sentiu que conseguia respirar melhor. A tempestade ainda rugia, mas dentro dele, o desespero começava a se acalmar. Eu nunca superei isso, confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Toda vez que chove assim, eu sinto como se estivesse vivendo tudo de novo, como se fosse eu o culpado. O homem apertou levemente seu braço, a voz cheia de compaixão. Você não causou aquela tempestade, e também não é responsável pelo fim dela, mas pode escolher o que fazer depois que ela passa. João engoliu em seco, absorvendo cada palavra. O carro seguia em frente, cortando a chuva que diminuía e voltava em intervalos, como se o próprio céu testasse sua resistência. Ele respirou fundo, ajeitou melhor as mãos no volante e encarou a pista com mais firmeza. Pela primeira vez naquela noite, não se sentia completamente sozinho diante do medo. O silêncio voltou a reinar dentro do carro, mas já não era um silêncio pesado. Era como se algo novo estivesse nascendo em seu coração, apesar da tempestade. E, no fundo, João sabia. A estrada ainda guardava mais provas. A tempestade começava a dar sinais de trégua. O céu ainda rugia com trovões distantes, mas a cortina de chuva perdia força, revelando trechos mais visíveis da rodovia. João respirava com mais calma, embora seu corpo ainda estivesse tenso. O medo do passado permanecia ali, mas de algum modo a presença do homem ao seu lado tornava suportável seguir em frente. De repente, os faróis iluminaram uma cena inesperada. No acostamento, uma motocicleta caída e, ao lado dela, uma figura imóvel no chão. João arregalou os olhos e freou bruscamente, o carro derrapando levemente antes de parar. O coração disparou. "Meu Deus! Tem alguém ali?" exclamou a voz trêmula. Ele olhou para o passageiro esperando uma reação. O homem já o encarava com serenidade. "Vamos ajudá-lo." João hesitou por alguns segundos. As histórias de assaltos e armadilhas em rodovias voltaram à mente. E se fosse uma emboscada? Mas quando olhou novamente para o corpo no chão, viu um braço se mexer, fraco, pedindo socorro. Não era engano. Era um ferido. "Tá bom", disse, respirando fundo. "Mas se for cilada, a gente tá perdido." Saiu do carro correndo sob a garoa que restava, sentindo o cheiro de gasolina no ar. O motociclista, um rapaz magro de jaqueta preta, estava caído de lado, com o rosto ensanguentado e a perna presa embaixo da moto. "Ei, aguenta firme!" gritou João, ajoelhando-se ao lado dele. O rapaz gemeu com dificuldade. "Ajuda-se, por favor!" O homem de branco se aproximou e colocou a mão sobre o ombro do ferido. "Vai ficar bem. Respire fundo, você não está sozinho." João fez força para levantar a moto, escorregando no asfalto molhado. "Droga, tá pesado demais. Tente mais uma vez", disse o homem com voz firme. "Eu estou com você." De alguma forma, aquelas palavras deram a João a força que faltava. Com esforço, conseguiu erguer a motocicleta o suficiente para puxar o rapaz para fora. Ele gemia de dor, mas estava consciente. "A perna dele tá feia", murmurou João, observando o corte profundo. "Se não levar logo para o hospital, vai complicar." O homem tirou um pedaço de pano limpo de dentro da túnica e amarrou em volta da perna, improvisando um torniquete. Seus gestos eram firmes, precisos, como se soubesse exatamente o que fazer. "Isso vai estancar o sangue até chegarmos em segurança", disse calmamente. João o olhou surpreso. "O senhor já fez isso antes?" "Já cuidei de muitos que estavam caídos pelo caminho", respondeu com um leve sorriso. Com cuidado, colocaram o rapaz no banco de trás do táxi. Ele respirava com dificuldade, mas seus olhos, cheios de medo, encontraram os de João. Não me deixa morrer aqui, por favor." João segurou sua mão com firmeza. "Você não vai morrer, ouviu? Eu vou te levar. Confia em mim." Enquanto acelerava de volta à estrada, o coração batia acelerado. Ele não sabia se o carro aguentaria, não sabia se encontraria um hospital a tempo, mas dentro de si algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava em si mesmo, mas em salvar outra vida. O homem, no banco do passageiro, observava com serenidade. "Viu, João? A estrada nem sempre cobra de nós apenas peso. Às vezes ela nos chama para carregar outros." João não respondeu de imediato, mas sentiu as palavras como um soco no peito.
olhou pelo retrovisor para o rapaz ferido e murmurou: Eu vou conseguir. Eu preciso conseguir. A tempestade já não importava. O que importava era o que acontecia dentro dele. Uma chama que parecia esquecida reacendia, iluminando o caminho. O carro avançava veloz pela rodovia, o motor gemendo como se protestasse contra o esforço. No banco de trás, o jovem ferido respirava com dificuldade, os olhos semicerrados e o rosto pálido. O pano improvisado na perna já estava encharcado de sangue, mas ainda cumpria a função de conter a hemorragia. João, com as mãos firmes no volante, dirigia como se cada segundo fosse vital. Aguenta firme aí, garoto, gritava de tempos em tempos, olhando pelo retrovisor. Já vamos te levar para o hospital. O rapaz abriu os olhos devagar e murmurou com voz fraca: Não precisa. Eu não ia durar muito de qualquer jeito. Cala a boca com essa conversa, retrucou João indignado. Você vai sair dessa, ouviu? O homem de branco, sentado ao lado de João, virou-se para o ferido e falou com calma: Sua vida não termina hoje. Você ainda tem um caminho a percorrer. O rapaz chorou, a respiração irregular. Vocês não entendem. Eu não caí aqui por acidente. Eu queria acabar com tudo. João arregalou os olhos, quase perdendo o controle do carro. Como é que é? Você fez isso de propósito? O jovem engoliu em seco, a voz quebrada. Eu não aguentava mais. Perdi o emprego, minha família não olha mais na minha cara. Achei que se me jogasse na estrada ia ser rápido, ninguém sentiria falta. O silêncio dentro do carro foi esmagador por alguns instantes. João sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou das noites em que pensou em desistir também, das vezes em que desejou não acordar no dia seguinte. Aquelas palavras batiam nele como um espelho cruel. Escuta aqui, moleque, disse com voz firme, mas embargada. Eu sei o que é pensar que a vida acabou. Sei o que é sentir que não serve mais para nada. Mas você está errado. Sempre tem alguém que se importa, mesmo quando a gente não enxerga. O rapaz chorava baixinho, como uma criança perdida. O homem de branco estendeu a mão e tocou seu ombro. Você não está sozinho. Nem agora, nem nunca. Mas eu falhei em tudo, soluçou o jovem. Não tem volta. O homem respondeu com ternura. Todo recomeço nasce do ponto em que você pensa que acabou. A vida não se mede pelas quedas, mas pela coragem de levantar. As palavras pairaram no ar, e João sentiu como se também fossem direcionadas a ele. O peito doía, mas não de desespero. Era como se algo estivesse sendo quebrado por dentro para dar lugar a algo novo. Você escutou o que ele disse? Reforçou João, olhando firme pelo retrovisor. Você não vai desistir, não hoje. Eu também pensei em largar tudo, mas estou aqui dirigindo, respirando, tentando. Então você também vai tentar. O rapaz fechou os olhos, mas dessa vez não em rendição. Era como se estivesse absorvendo cada palavra. Vocês realmente acham que eu ainda posso ter um futuro? Perguntou quase como um pedido de salvação. Eu não acho, respondeu João com lágrimas caindo do rosto. Eu tenho certeza. O homem de branco completou. Porque há um propósito maior para cada vida. E o seu ainda não foi cumprido. O rapaz começou a soluçar, segurando firme a mão de João, que alcançou para trás por cima do banco. Havia dor em seu choro, mas também uma centelha de esperança nascendo. João acelerou ainda mais, determinado. Ele não sabia o que esperava no hospital. Não sabia como pagaria pelo atendimento. Mas nada disso importava. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde devia estar, lutando por outra vida além da sua. E enquanto o carro cortava a noite molhada, ele percebeu que aquele encontro não era coincidência. O hospital finalmente surgiu no horizonte, pequeno e simples, mas com luzes acesas que traziam esperança em meio à madrugada chuvosa. João estacionou o táxi às pressas e correu com o rapaz ferido nos braços, ajudado pelo homem de branco. Enfermeiros vieram ao encontro deles e, em minutos, o jovem desapareceu para dentro da sala de emergência. João ficou parado no corredor, ofegante,
as roupas encharcadas, o coração batendo forte. Não sabia se sentia alívio ou medo. Olhou para o companheiro ao seu lado e suspirou. Eu não sei como ele vai sair dessa, mas eu fiz o que pude. A voz soava pesada, mas ao mesmo tempo sincera. O homem pousou a mão em seu ombro. E isso já é mais do que muitos fariam. Você não fugiu da responsabilidade, João. Você escolheu se envolver. João abaixou a cabeça. Escolhi porque vi a mim mesmo nele. Quando ele falou que queria acabar com tudo, foi como ouvir meu próprio pensamento de uns meses atrás. O silêncio pairou por alguns instantes. O corredor cheirava a desinfetante e o barulho distante de passos ecoava pelas paredes. João fechou os olhos e deixou escapar um desabafo que nunca tinha coragem de dizer em voz alta. Às vezes eu também penso em desistir. Penso em sumir, deixar que as dívidas me engulam, que a solidão me vença. Já me peguei imaginando como seria fácil virar o carro numa curva e acabar com isso de uma vez. Sua voz falhou, carregada de dor. Ele respirou fundo e completou. Mas eu nunca tive coragem e, ao mesmo tempo, nunca tive motivo para continuar, até agora. O homem olhou para ele com uma expressão que misturava ternura e firmeza. O motivo sempre esteve dentro de você, mas o peso das dores te impedia de enxergar. Hoje, ao ajudar aquele rapaz, você viu que sua vida ainda tem valor. João passou a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas misturadas à água da chuva. E se eu não der conta? E se eu falhar de novo como marido, como pai, como homem? A resposta veio sem demora. Quem disse que você precisa carregar tudo sozinho? Essas palavras caíram como um golpe em seu coração. Ele olhou fixamente para o homem tentando entender. Mas eu tô sozinho. Minha esposa me deixou. Meu filho mal fala comigo. Os amigos sumiram quando o dinheiro acabou. Eu só tenho esse carro, e mesmo ele já está caindo aos pedaços. O homem balançou a cabeça suavemente. Você não está sozinho, João. Nunca esteve. Houve um silêncio profundo. João sentiu o peito se aquecer como se uma chama esquecida tivesse sido reacendida. Ele se lembrou das noites em que sua mãe o colocava para rezar, da fé que tinha quando era garoto, e acreditava que Deus o ouvia. Uma memória simples, mas carregada de luz, rompeu a escuridão que ele havia cultivado por tantos anos. Faz tempo que eu não acredito em nada, confessou com voz embargada, mas ouvindo você, é como se algo dentro de mim tivesse acordado. O homem sorriu sem precisar dizer nada. O silêncio dele era resposta suficiente. Um médico saiu da sala de emergência, trazendo a notícia de que o rapaz estava estável. Precisaria de cuidados, mas estava fora de perigo. João suspirou de alívio, sentindo o peso sair de seus ombros. Graças a Deus, murmurou quase sem perceber. O homem ao seu lado sorriu novamente, e João percebeu a ironia. Aquela frase saiu espontânea, mesmo de alguém que jurava não acreditar mais. Enquanto deixavam o hospital, o coração de João batia diferente. Ele não tinha todas as respostas, nem garantia de que sua vida mudaria da noite para o dia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele carregava esperança. E sabia que aquela estrada ainda tinha mais revelações guardadas para ele. A madrugada já se aproximava do amanhecer quando João voltou ao táxi. O céu, antes carregado de nuvens, começava a clarear com tons alaranjados. O barulho da chuva havia cessado, e o ar fresco trazia o cheiro de terra molhada. Sentado no banco do motorista, ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. O homem de branco ao seu lado permanecia sereno, olhando para o horizonte como se soubesse que aquele novo dia carregava algo especial. O silêncio entre os dois não era desconfortável, mas João sentia o coração bater forte, como se estivesse prestes a explodir com perguntas. Ele não aguentou mais guardar. Bateu levemente no volante e falou com a voz carregada de emoção. Eu não posso mais ficar nessa dúvida. Preciso saber quem é você de verdade. O homem virou-se lentamente para ele, os olhos brilhando com uma luz que não vinha apenas do sol nascente. Já te disse quem sou, João. João balançou a cabeça impaciente. Não, não desse jeito.
O senhor fala como se me conhecesse desde sempre, como se tivesse visto cada erro meu, cada lágrima que eu escondi. O senhor fala coisas que ninguém poderia saber, e quando olha nos meus olhos, parece que enxerga até o que eu mesmo tento esconder. Então, eu quero que o senhor me diga sem rodeios. Sua voz tremeu, mas ele finalmente pronunciou as palavras. Você é Jesus? O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. O homem não respondeu de imediato, apenas manteve o olhar firme, cheio de ternura e autoridade ao mesmo tempo. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. O que você acha, João? O taxista sentiu as pernas tremerem como se toda a força o abandonasse. As lágrimas vieram sem que pudesse conter. Ele levou as mãos ao rosto e chorou, um choro pesado acumulado por anos de dores engolidas em silêncio. Meu Deus! Balbuciou entre soluços. Se for verdade, eu não sou digno nem de olhar para você. Eu sou um fracasso. Eu errei com minha família, errei com meu filho, com todos. Eu não mereço que o senhor esteja no meu carro. O homem estendeu a mão e segurou firmemente a dele. O toque transmitia calor e paz, como se pudesse curar feridas invisíveis. João, não é sobre merecimento, é sobre amor. Eu não vim para aqueles que se acham perfeitos, mas para os que reconhecem suas feridas. As palavras ecoaram no coração de João como um bálsamo. Ele chorava mais forte, mas agora não de desespero, e sim de alívio. Era como se finalmente o peso de anos estivesse sendo retirado de suas costas. Mas por que eu? Perguntou soluçando. Eu sou só um taxista qualquer, perdido na vida. O homem respondeu com calma. Porque até os que se sentem invisíveis são vistos. Até os que acham que não valem nada têm valor. E você, João, tem muito valor. O coração do taxista queimava dentro do peito. Era uma mistura de medo, reverência e gratidão. Ele não sabia como reagir. Eu não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada agora, respondeu o homem. Apenas continue dirigindo. O caminho ainda não terminou. João respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Secou o rosto com a manga da camisa, mas os olhos ainda marejavam. Olhou para a frente, a estrada iluminada pelo nascer do sol. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele não tinha mais dúvidas. Podia não ter ouvido uma confirmação explícita, mas seu coração sabia, e a certeza bastava. Enquanto acelerava, sentia como se estivesse começando uma nova vida. O sol já se erguia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados. A rodovia, antes ameaçadora sob a tempestade, agora parecia outra, iluminada, tranquila, como se tivesse sido purificada pela chuva da madrugada. João dirigia em silêncio, o coração ainda pulsando forte pelas revelações que vivera. Cada palavra, cada gesto do homem de branco ecoava dentro dele como algo impossível de esquecer. Por alguns quilômetros, ninguém disse nada. Até que o passageiro olhou pela janela e falou com suavidade. João, é aqui que preciso descer. O taxista quase perdeu o fôlego. Olhou para o acostamento vazio à frente e depois para o homem incrédulo. Como assim aqui? Mas não tem nada nesse trecho. Nem cidade, nem posto, nem casa. O senhor vai ficar no meio do nada? O homem sorriu. Aquele sorriso sereno que parecia carregar paz infinita. O nada para muitos é apenas o início de tudo. João apertou o volante balançando a cabeça. Não faz sentido. Eu posso te levar até a próxima cidade, pelo menos. O senhor não pode ficar sozinho no meio da estrada. O homem colocou a mão em seu ombro, olhando-o nos olhos. Não se preocupe comigo, minha caminhada continua, mas o que precisava ser feito com você já foi realizado. O coração de João disparou. Não, eu ainda tenho tantas perguntas. Eu não sei nem como vou continuar sem ter o senhor aqui comigo. O olhar do homem se suavizou ainda mais. Eu nunca vou realmente embora, João. Sempre estarei ao seu lado, em cada curva, em cada noite difícil. Você só precisa lembrar que não está sozinho. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto do taxista. Ele tremia, como uma criança que não quer soltar a mão de quem lhe dá segurança. Mas eu sinto que se eu te deixar sair agora, minha vida volta a ser como antes.
Eu não quero perder essa paz que estou sentindo. A paz não vem de estar comigo sentado ao seu lado no carro, respondeu o homem. Ela vem de você ter aberto seu coração. Isso ninguém pode tirar. João parou o carro lentamente no acostamento. O som distante dos pássaros se misturava ao vento suave que passava pelos campos ao redor. Ele virou-se, desesperado, implorando. Então me diz antes de sair, foi você mesmo? Foi Jesus que entrou no meu táxi? O homem não respondeu com palavras diretas. Apenas sorriu e, em silêncio, pousou a mão sobre o peito de João. O calor do toque foi tão intenso que parecia atravessar sua alma, enchendo-o de uma força indescritível. Depois, retirou a mão com calma e abriu a porta do carro. João piscou rápido, o coração acelerado, tentando gravar cada detalhe daquele momento. Virou-se para o banco do passageiro, mas o choque o atingiu como um raio. O banco estava vazio. Ele piscou novamente, olhando para todos os lados. Não havia ninguém, nenhuma figura caminhando pela estrada, nenhum sinal de que alguém tivesse acabado de sair. Apenas o vento suave e o nascer do sol. Um arrepio percorreu sua espinha. As mãos tremiam no volante e os olhos se encheram de lágrimas outra vez. Ele sussurrou com a voz embargada. Era você. Eu sei que era você. Ficou alguns minutos imóvel, apenas respirando fundo, deixando que a emoção o invadisse por inteiro. Sentia-se pequeno diante do mistério, mas ao mesmo tempo fortalecido como nunca. Quando finalmente ligou o carro de novo e voltou à estrada, não era mais o mesmo homem que havia começado aquela noite. Algo dentro dele havia renascido. E agora, a cada quilômetro percorrido, João sabia. Não estava mais sozinho em sua jornada. O sol já brilhava com força no céu quando João se aproximou de São Paulo novamente. O tráfego começava a ficar intenso, mas dentro dele não havia mais a pressa ansiosa de sempre. Cada buzina, cada carro que passava, parecia menos ameaçador do que antes. O volante estava em suas mãos, mas a sensação era de que agora ele seguia uma estrada muito maior do que a de asfalto. Enquanto dirigia, lembrava-se de cada momento daquela noite. O encontro inesperado na beira da BR-116, as palavras que o feriram e ao mesmo tempo o curaram, o jovem motociclista salvo e por fim a despedida misteriosa. Tudo parecia um sonho, mas o calor no peito confirmava que tinha sido real. Ao estacionar em frente ao seu prédio simples, João ficou alguns segundos parado, olhando para o horizonte. Pela primeira vez em muitos anos, não se sentiu derrotado ao voltar para casa. Pelo contrário, sentiu que carregava dentro de si uma missão nova, um motivo para seguir em frente. Subiu as escadas devagar, pensando no filho. A imagem do garoto veio forte à mente, seu sorriso de criança, a distância que os separava agora. João pegou o celular e, antes de hesitar, discou o número. Alô? A voz do filho soou fria, ainda sonolenta. Filho, é o pai. Eu só queria dizer que sinto muito por tudo. Pelas vezes que não estive presente, pelas vezes que te deixei sozinho. Eu errei, mas quero mudar. Quero que você saiba que eu te amo e que, se você me der uma chance, eu vou ser diferente daqui para frente. Do outro lado da linha, houve silêncio. Por um instante, João achou que seria rejeitado. Mas então, a voz do filho veio mais suave. Tá bom, pai, a gente pode tentar. As lágrimas encheram os olhos de João. Um nó apertou sua garganta, mas o coração transbordava de alegria. Obrigado, meu filho. Obrigado. Desligou o telefone com um suspiro profundo, sentindo que um novo capítulo de sua vida havia começado. Naquela manhã, enquanto o sol iluminava as ruas movimentadas, João entendeu que nunca mais seria o mesmo. Ele sabia que ainda teria dificuldades, que as dívidas não sumiriam de um dia para o outro, que o caminho com o filho seria de reconstrução. Mas agora tinha algo que não se comprava com dinheiro: esperança. Olhou para o céu e murmurou, quase em oração. Eu sei que você ainda está comigo e prometo não esquecer mais. O vento bateu suave, como uma resposta silenciosa.
A história de João não era apenas sobre um taxista perdido na rodovia. Era sobre cada pessoa que já pensou em desistir, cada coração cansado que acreditou estar sozinho. O que ele aprendeu naquela noite foi simples e, ao mesmo tempo, profundo. Mesmo nas estradas mais escuras, a presença de algo maior pode iluminar o caminho. Se essa história falou com você, se de alguma forma tocou seu coração, eu quero te pedir uma coisa. Inscreva-se agora mesmo neste canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e transformam vidas. Não deixe para depois. Clique e faça parte dessa jornada conosco. E antes de encerrar, eu tenho um convite especial. Aqui na tela você já pode clicar no próximo vídeo recomendado. Ele vai te levar ainda mais fundo em reflexões que podem mudar sua forma de enxergar a vida. Não perca essa oportunidade de continuar essa caminhada de aprendizado e esperança. Porque assim como João descobriu, nenhuma estrada é solitária quando você entende que nunca está sozinho.